Isso. Então, pessoal, nós estamos iniciando a semana 2, né? Fizemos um momento com a semana 1 e agora a semana 2 serão gravações diferentes. Eu só vou disponibilizar se até o final dessa aula nós tivermos 30 pessoas aí nesse ambiente. Porque nós somos em 58 alunos na turma. E eu estou fazendo bem certinho, né? E acredito eu que tenha ajudado vocês. Eu agradeço muito por vocês estarem presentes, mas nós precisamos estar em pelo menos 30 pessoas, que seria 50% da turma presente. Isso é fundamental, né? Então, mesmo com os colegas de vocês que não estão na sala, mande mensagem, mande recado no privado aí para eles, para que eles vão entrando e a gente possa ir conversando, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é para vocês, né? Eu quero dar uma tarefinha. Deixa eu só abrir aqui uma forma que apareça a tarefinha que eu vou dar para vocês. Um minutinho. Então, vocês vão fazer para mim. Vocês vão fazer para mim essa tarefinha aqui. Eu quero que vocês respondam, pesquisem na internet, fazendo favor, no Google, porque é o conteúdo da segunda semana. Se nós não darmos conta disso, nós não vamos avançar, né? Então, eu quero que vocês façam, fazendo favor, esse sacrifício, tá? O que é currículo na escola? Então, eu vou dar para vocês 5 minutos para vocês pesquisarem no Google e escreverem aí no caderno de vocês ou, né, no que vocês têm perto, próximo a vocês que estão anotando, e nós já retomamos e vamos conversar sobre isso, tá? Então vamos lá? Valendo, 5 minutos a partir de agora. Faltam 3 minutos.
Pessoal, deu o tempo, voltando. Então, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa rápida, né? Porque nós precisamos também ter interação nessa aula. Se nós, né, ficarmos só nos desafios e tudo mais ali, a gente acaba perdendo, né, de ver muita coisa. Então, pedir para vocês, fazendo o favor, né, baseado naquilo que nós olhamos, eu pedi que vocês pesquisassem, porque quando a gente fala de currículo, o que a gente lembra? Currículo, de forma geral, não a escola, né? O currículo. Quando eu falo de currículo, o que eu estou falando? Quem quiser compartilhar lá o que... Quando eu falo, vou entregar um currículo, o que eu estou propondo com entregar um currículo? Desbloqueie o microfone, compartilhe. As tuas referências, o que você é habilitado a fazer, o que você conhece. Acho que é isso. Exatamente. O que Tem mais? mais? Podem falar, eu quero que mais gente participe. Mais pessoas, mais pessoas. Falando de currículo, de uma forma geral, não currículo escolar, currículo, né? O que eu tenho no currículo? Elisete já participou, ajudou. O currículo é uma forma de mostrar o que você sabe fazer, né? De pouco, eu acho. É uma experiência tua, né? Uma experiência. O que mais? Eu acho que é uma formação também que você tem que você se formou, que daí você coloca no currículo. Exatamente, tem uma referência, tem todas as suas habilidades, tem aquilo que você faz, aquilo que você... Dados pessoais. Dados pessoais, exatamente. Então, beleza, já temos uma ideia do que é currículo. Agora vamos pensar uma ideia, né, do que é currículo escolar. Veja que interessante, né? Tem um currículo escolar. Então, até é importante isso porque ele deve estar descrito em algum lugar, né? Tem um lugar que a gente pode entender qual é a proposta curricular da escola. Então, voltamos à nossa pergunta agora lá, para nós, que é o que vai nos fazer aprender, né? O que é currículo na escola, né? O que é currículo na escola? Então, vou pedir algumas ajudas novamente. Silmara, por favor, desbloqueie seu microfone. Tá bloqueado, tá mutado. Vamos lá. Silmara, consegue? Solange, consegue, Solange? Solange. Esperando. Solange, vamos, vamos. Isso. Tá me escutando, professor? Estou escutando. O que é currículo na escola, Solange? Os colegas também estão ouvindo. Currículo escolar envolve todas as situações da vida escolar e social do aluno. É o interagir de tudo e de todos que interferem no processo educacional do aluno. Eu acho que é isso. Ah, tá. Beleza, ótimo. Isso você conseguiu no Google, pesquisou? Isso. Uhum. Tá, rapidinho, né? Vocês viram como dá para fazer interação, é bem legal. Vamos a outra pessoa. Dona Janete, o que a senhora encontrou lá sobre o currículo? O que é currículo na escola? O que a senhora encontrou no Google quando a senhora pesquisou? Neles estão contidos os conteúdos que deverão ser abordados no processo do ensino-aprendizagem e a metodologia que é utilizada para os diferentes níveis de ensino. Exato. Então, ou seja, nele estão descritas algumas coisas, né? Então, vamos por partes aí montando esse quebra-cabeça. Estou gostando.
Cristiane, o que você pesquisou lá sobre o que é o currículo na escola? Cristiane Esvirger Costa. Oi, professor. Mande bala. Na verdade, eu perdi um pouco da aula porque caiu aqui, mas eu entrei, mas eu pesquisei rapidinho aqui, que eu peguei o fio da meada. Ah. Então, o currículo, eu pesquisei que na escola, ele... Ele analisa as novas práticas escolares, nas instituições escolares sofrem mudanças devido às constantes evoluções da tecnologia. Por isso, a escola, no momento da criação do currículo, precisa considerar as práticas para que ela seja realmente significativa para os estudantes. Também tem a que leva em conta as necessidades do aluno, né? Que não adianta só planejar o currículo na escola, ele tem que levar em consideração as necessidades deles. Aliás, ele é feito para garantir uma aprendizagem realmente significativa. É mais ou menos isso, professor. Porque eu perdi um pouco da aula aqui, porque saiu aqui a internet já 2 vezes. Tá. Eu quero que vocês compartilhem só para a gente poder entender, né? Até para construir a aula, para vocês entenderem que não tem diferença a gente estar separado pela, né, fisicamente, mas que a tecnologia nos aproxima, é a proposta da faculdade, né? Andréia, o que você pesquisou lá sobre currículo, Andréia? Currículo na escola. Andréia. Vamos lá, vamos lá. Cadê a Andréia? Andréia. Joelma Reis, minha comadre. Joelma, o que você pesquisou sobre currículo na escola? O que é o currículo na escola? O currículo é um documento de identidade que orienta a escola. Só um minutinho. Só um minutinho. Que orienta a escola. Claro que tem suas definições maiores. O currículo não é algo estático, e sim está em constante evolução e atividade, pois deve acompanhar as mudanças do mundo. O currículo faz esse elo entre a cultura, a sociedade e a escola. Logo, o currículo em movimento é um documento único, mas em constante movimento adaptando-se à mudança do mundo. Então, isso é a concepção de currículo escolar. Então, vejam só, gente. Na nossa fala, né, que nós temos aí, nós falamos, todos vocês compartilharam e falaram sobre o que é currículo, né? Todo mundo falou o que é currículo, que tem informações pessoais, tem a nossa formação, é isso que nós falamos quando nós dizemos o que é currículo, né? O que é currículo escolar. Porém, o que é o currículo na escola? Na escola, nós não entramos lá e fazemos o que nós bem entendemos. Existe um currículo a ser trabalhado, né? Então, o que forma esse currículo na escola? Ali nós temos coisas que estão pré-estabelecidas, estão escritas, né? O que é o currículo formal, que nós dizemos. Temos o currículo oculto, né? Que são as coisas que a escola ensina, mas que não estão escritas expressamente. Tem aquelas coisas que são combinados da escola e que a escola ensina. Tem as aulas que são projetos e que a escola trabalha também, né? Tem escola que dá um destaque grande para o esporte, alguma escola dá um destaque grande para a arte. Tudo isso compõe o currículo da escola e está constado no PPP, porque é o projeto pedagógico do colégio, né?
Se é uma escola do campo, ela tem um currículo voltado para o campo. Se é uma escola de educação de jovens e adultos, no PPP vai estar lá que ela atende um público que é o público da EJA, né, da educação de jovens e adultos e assim por diante. Então, essa que é a ideia. Pensem no seguinte, tá, tenho isso colocado, né, isso está estampado, está colocado. Vamos pensar assim, eu preciso entender, né, que nem todas as escolas têm as mesmas intenções, por isso tem as diferenças entre as escolas. E aí vem o que nós chamamos de currículo. Então, pensem assim, tá? Dessa forma, vamos então agora ao conteúdo propriamente dito dessa aula de hoje, tá? Então, colocando aqui, vamos compartilhar. Aí, semana 2, então os tipos de currículo, né? Então, essa é a primeira unidade. Não vamos fazer esmiuçado até para que dê tempo de todo mundo participar e tudo mais, né? Vamos aí. Então, quais os tipos de currículo que a escola tem? Pegamos o nosso infográfico. Então, observe o infográfico a seguir sobre os tipos de currículo. Quais os tipos de currículo que nós temos em uma escola, né? Então, o currículo formal tá aqui, né? Que são os planos de estudo acadêmico oferecidos pela instituição. Vocês estão enxergando, gente? Sim, professor. Que bom. Temos temos o currículo informal, tá aqui, que são as atividades extracurriculares, né? Então, quando tem uma atividade extra na escola, é um currículo informal, tá? Nós vamos tratando disso durante toda a semana 2, no decorrer das unidades. Temos o currículo nulo, que é o que é considerado óbvio pelos docentes, esquecido pelos alunos e não oficial da instituição escolar. Olha que legal, né? Então, aquilo que os professores constantemente estão lembrando, os educadores, né? Não está escrito em lugar nenhum e não é oficial, né? Da instituição e é lembrado sempre pelos professores, porque os alunos não lembram. Temos o currículo real, então, executado pelo professor em sala de aula, o que de fato acontece em sala de aula, né? Não é necessariamente o que está no formal, de repente, mas é o real. E temos o currículo oculto, então, que ele é latente ou escondido, por isso oculto, né? Vem de escondido, mas presente na cultura escolar. Então, aqui estão 5 tipos de currículo, tá? Então, professor, mas esses currículos existem, né? A pergunta colocada aí, esses currículos existem? Gente, esses currículos existem. Se vocês pegarem lá, vocês vão ver que esses currículos existem. Nós temos aqui os exemplos, né? No nosso livro da unidade. Vocês pegarem lá, quero ver se eu acho para vocês. Aqui. Então, na página 4, né, do que está colocado ali, nós temos aí os tipos de currículo. Então, no máximo. Último. Um instantinho lá. Crislaine. Cris, eu vou pedir para você fazer o favor de ler para nós lá os tipos de currículo. Que está no texto, isso está no texto da unidade, tá? No livro da unidade, da semana 2, na unidade 1. Cris? Tá ouvindo? Agora sim, pode falar. Letras pequenas, mas eu vou tentar ler. Isso. Currículo formal. Os planos de estudo acadêmico oferecidos pela instituição, o conteúdo, os objetivos e as preparações formalizadas para a aprendizagem.
Currículo informal. As atividades extracurriculares que são organizadas ao redor do currículo formal como sociedades, clubes Como esportivos sociedade. Isso. e jogos. Currículo nulo. Esse é o currículo que as escolas não ensinam, mas que talvez seja tão importante quanto o currículo formal. Aí ali, não estou conseguindo ler. Deve ser Eisner, né? 2002, é uma referência a um escritor, a um autor, né? Sim. Página 97, argumenta que uma dimensão importante são os processos intelectuais que as escolas enfatizam e então negligenciam sua implementação. E a outra é a disciplina que está ausente de um currículo formal, o currículo real. Isso, então o currículo nulo, né? A definição de currículo nulo. Pessoal, ali está a definição dos 5, né? O que é, claro, bem simples, mas que ajuda vocês a entenderem, porque toda escola tem uma intenção, tem um currículo. Como que ela ensina? Então, tem aí 5 tipos de currículo que as escolas trazem em si. Elas trazem todos eles em si, tá? Pode prosseguir. Currículo real. Esse é o currículo que realmente é implementado e seguido e que pode não apresentar fidelidade no plano formal para o currículo. Currículo oculto. O currículo que está latente ou escondido, mas presente na cultura escolar. As crianças aprendem muitas coisas que a escola não planeja. Por exemplo, como colar, professor? Como colar, né? Porque a escola não planeja que ele vai aprender a colar. É colar e copiar mesmo do outro a resposta, né? Então ele aprende fazendo como? Pelo currículo oculto. São as coisas que a escola talvez não tenha intenção de ensinar, mas que ela ensina, né? Ele acaba aprendendo isso na escola, não é em casa, é na escola, né? Pode prosseguir. Ele também inclui valores chaves, por exemplo, em uma escola particular religiosa, onde a regra não escrita é que silêncio vale ouro. O currículo oculto é daí. Já achamos. Calma lá. Tá, no máximo. É mediado por meio de envolvimento e não por ensino direto, e está impregnado na cultura escolar, na cultura da escola. Chama a minha atenção como sendo interessante que algumas das coisas de que me lembro bem de meus primeiros anos na escola não tinham nada a ver com o currículo formal ou informal, mas com o currículo oculto. Por exemplo, onde os alunos se reúnem e por quê? Quem tem as chaves? Que acesso existe ao diretor e aos professores? Quem controla as finanças? Beleza, então tá aí, gente, os tipos de currículo, isso está no texto, né? Então, se vocês pegarem as atividades dessa semana, olha só, se pegarem lá para fazer as tentativas, as 5 questões colocadas falam sobre os 5 currículos. Então, define um tipo curricular como sendo aquele que consta os planos de estudo, tal, tal. Que currículo é esse, tá? E assim são as 5 questões colocadas aí nos exercícios da semana. Então, onde é que eu vou encontrar, professor? Gente, no texto. Tá ali, fácil, é só abrir, ó. Quando abre, já aparece aqui o texto, ele tá diferente um pouquinho, mas tem as páginas embaixo, ó. Vai lendo, vai mudando a página, deixa grande, lê, né? Se informa e vai passando. Tá? Unidade 1. Vamos então ao desafio e passamos para 2, tá? Então, o desafio. Estão enxergando lá? Alguém diga sim, professor. Não, Sim, professor. Eita, beleza. Tranquilo. Então, assim,
McKernan, 2009, nos apresenta 5 tipos de currículo. Então, onde é que estão os currículos? No texto, estão por toda parte, né? Currículo formal, currículo informal, currículo nulo, currículo real, currículo oculto, né? Então, lembrando, currículo formal é aquele apresentado, que é o que nós pretendemos, né, de alguma forma, trabalhar, é o formal. O que eu vou ensinar? Então, lá na primeira série do ensino médio, eu vou ensinar filosofia, sociologia, história, geografia, biologia, química, física, e mais que isso, o que eu vou ensinar dentro de cada uma dessas disciplinas? É o currículo formal, né? Então, todas as escolas estão ensinando a mesma coisa. Isso é formal, tá, gente? Então, independente de onde eu vou trabalhar, eu sei o que é o conteúdo de cada série, cada ano. O currículo informal, lembrando, é aquele que nós podemos pegar lá na escola, temos aula de dança. Então, isso é informal, ele não está escrito, né, que deve ser ensinado em nenhum documento, na LDB, em nenhum outro documento, BNCC, nem nada, mas ele acontece na escola. Tem o treinamento esportivo, tem as aulas de xadrez, tem as aulas de dança, esse é o informal. O currículo nulo é aquele currículo, aqui no informal também, tem o que eles aprendem, por exemplo, nas associações, no Grêmio Estudantil, no Conselho Escolar, na PMF e assim por diante, né? O currículo nulo é aquele currículo que não está expresso, né? Então, vale lembrar isso. Então, ele não está expresso. O currículo nulo é bem interessante, quando vocês pegam ali a definição dele, olha só, o que é óbvio, o que é considerado óbvio pelos docentes, esquecido pelos alunos e não oficial pela instituição. Ele dá o exemplo para vocês aí da questão das escolas de profissão religiosa, né? Por exemplo, que está lá escrito fazer silêncio, né? Proibido, né? Barulho nesse local, coisa assim. Mas nas escolas não está escrito isso em lugar nenhum, né? Mas os professores pedem, lembram constantemente disso, e é uma situação para a escola necessária. Mesma coisa em relação ao lixo, em relação à merenda, ao respeito com as pessoas. Isso é o currículo nulo. Não está escrito, mas está colocado, né? Combinados. O currículo real é aquele que realmente é trabalhado. Então, eu tenho que trabalhar lá, por exemplo, em matemática, na primeira série do ensino médio, eu tenho que trabalhar funções, conjuntos, exemplo, né? Tem que trabalhar logaritmos, e eu trabalhei, de fato, só funções e logaritmo, não deu tempo de trabalhar conjuntos, né? Ou só conjuntos e funções, não deu tempo de trabalhar logaritmo, que é o conteúdo mais complexo, então esse é o real. E o currículo oculto é aquele que talvez seja o mais polêmico dentro da escola, né? Porque é aquele que a escola ensina sem a intenção, né? Aqui ela não tem a intenção de ensinar a colar, mas o aluno aprende a colar, né? Não tem a intenção de ensinar o aluno a respeitar, talvez, as pessoas, aí também entra nesse critério, mas ele ensina, né? A plantar uma árvore, né? A escola ensina a plantar árvore, não faz parte do currículo formal da escola, mas está, né, dentro daquilo que é oculto. Tá, o que é o desafio? Então, vamos ao desafio. Com base nas definições de cada tipo de currículo, analise as diferentes configurações curriculares existentes em uma escola. Para realizar esse desafio, você deverá, o que é necessário fazer, né? Escolher uma escola para análise, então vamos pegar um PPP. Mais uma vez aqui quero lembrar, né, vocês dos sites das escolas, que é um lugar em que vocês podem pesquisar, né, os PPPs e tudo mais, então é um instrumento interessante que vocês podem pesquisar. Vão dar exemplos encontrados nesta escola de acordo com cada tipo de currículo, tá? Então, vão preencher o quadro a seguir. Então, tem um quadro lá, tá? E nesse quadro vocês vão preencher. O que diz no quadro? Então, escola que oferta a modalidade de ensino. Então, escola que oferta
modalidade de ensino. Então, ela é educação infantil, né, anos iniciais, é ensino médio, é ensino superior, é EJA, é educação especial. O que, que é essa escola? Então, vou identificar aqui nesse quadrinho do lado esquerdo, tá? Essa é a minha primeira tarefinha no desafio, tá? Feito isso, na sequência, eu vou colocar exemplo de currículo formal encontrado na escola. O que, que eu encontro lá de formal? Onde que eu encontro isso? No PPP da escola tem lá, o que é o currículo, o que, que eles vão ensinar, quais as disciplinas que são trabalhadas, tá? Temos o exemplo de currículo informal encontrado na escola, tá? Então, informal, o que, que a escola tem? Vamos pegar aqui exemplo de escola, Colégio Estadual Santo Antônio. O que, que tem no currículo formal do colégio, né? O que, que é o informal? O que, que eles fazem a mais que não está nas outras escolas? Exemplo de currículo nulo. O que, que tem lá de nulo, né? Que enquadra nisso? O que, que tem de exemplo de currículo real nessa escola? E qual o exemplo de currículo oculto? Tá? Esse é o desafio. É bem simples de fazer, na verdade, né, gente? Aqui tem um exemplo de resposta. Então, escola X que oferta educação infantil. O que é o currículo formal? Proposta curricular constante no projeto político-pedagógico, né? Uma coisa bem lógica. Então, é a proposta mesmo, essa é a resposta, né? Proposta curricular constante no projeto político-pedagógico do Colégio Santo Antônio, né? Que conta as disciplinas e os conteúdos a serem trabalhados. O exemplo de currículo informal. O que é informal? As aulas de balé e judô, né? O que é o currículo nulo da escola? Então, as formas de correção, o castigo, a comportamentos de disciplina, né? Deixar de fazer aula de educação física como se fosse uma mera recreação, tá? Então, esse é o currículo nulo, né? O currículo real, plano de aula do professor. Como eu falei para vocês, o currículo real nem sempre é o currículo formal, porque lá no formal está escrito tudo que eu preciso fazer e não dá tempo de desenvolver tudo, então existe um currículo real, né? E o currículo oculto, então, forma de se dirigir à professora, chamando-a de tia, por exemplo, né? Isso é uma coisa que está ali ensinada, que é ensinada no currículo oculto. Pra vocês terem uma ideia, né? Eu trabalhei um tempo em Cruz Machado, né? Que é um município vizinho nosso aqui, mas que tem uma cultura bastante diferente da nossa. Uma das coisas que lá me chamava bastante atenção é que é assim, né? Faz parte do currículo, bem interessante, faz parte do currículo oculto. Eles chamavam a professora no ensino, na educação infantil e nos anos iniciais, eles chamam de tia, né? Tia isso, tia aquilo. Mas quando eles iam para o ensino fundamental, para os anos finais, ou ensino fundamental 2, né? Para o ginásio, como vocês queiram chamar, mas o correto os anos finais do ensino fundamental, 6º ao 9º ano, eles passavam a chamar as professoras mulheres de dona, né? Dona fulana, dona. Então é interessante, porque, veja, é cultural, está lá presente neles, eles aprendem isso na escola e eles já têm isso como hábito, né? Então, isso é interessante. Unidade 2, vamos lá e vamos dar uma olhadinha. Então, deixa eu fechar aqui. Fecho essa unidade, a unidade 2 da semana 2. A transdisciplinaridade. Vamos voltar a falar de transdisciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar, né? A transdisciplinaridade e a organização do currículo. Esse é o conteúdo da segunda semana, tá? Então, temos ali a apresentação, né? O que nós pretendemos com essa segunda semana. Então, olha, conhecer a necessidade de enfrentar uma mudança curricular na escola, identificar as vantagens de um currículo integrado, verificar na interdisciplinaridade a possibilidade de aprender e dar sentido às aprendizagens, às coisas que nós vemos, né? Então, essa que é a ideia. Nós temos um infográfico,
No infográfico temos aqui. Esse infográfico apresenta-se a realidade que se pretende trabalhar na transdisciplinaridade, a concepção de um currículo integrado e as mudanças pretendidas. Então, é isso que nós temos aí colocado no currículo, tá? Beleza, então a mudança pretendida. Vou esperar porque eu sei que deve estar abrindo lá para vocês, ele abre um pouquinho atrasado. Mudança pretendida. Então, aprender e dar sentido, restabelecer o significado do saber, trabalhar a cultura no seu sentido concreto, né? Que eu pretendo. Currículo integrado. Interpretar é compreender e manifestar explicitamente essa compreensão. Isso é interpretar, né? Trabalhar a realidade. Não é só trabalhar o que está próximo, mas também o modo que os saberes disciplinas propõem a pesquisa em seus respectivos domínios. Proposta transdisciplinar. Os estudantes aprendem a realizar leituras idiosincráticas sobre fenômenos, protegem-se das verdades e, num momento de interpretação, ganham sua prática de reconhecer como suas representações vão se conformando, né? Então, leituras idiosincráticas refere-se ao fato de fazer referência de uma coisa a outra e leituras ao mesmo tempo, né? Então, tudo isso está proposto, colocado na proposta transdisciplinar. Tá, voltamos para nós conseguir contextualizar isso que foi apresentado aí. O que é o desafio? Vamos aos nossos colegas. Estamos em 22, eu vou esperar chegar no 30. Se não chegar no 30, não vai ter compartilhamento do vídeo. 22. Oi. Professor, Oi. o senhor está errado. Essa é a terceira semana. É. Que horror! O currículo no ambiente institucional escolar. Pior que eu vou te contar, sabe o quê? Estava quase entrando para... Agora até me entristeci. Porque eu vou te contar que eu estudei essa semana. Saci. É o currículo no ambiente institucional escolar. Fiada, mãe. Por que isso não Acontece. fala? Acontece. Tragarada. Vai-se embora. Vamos lá, de novo. Vamos retomar. Que sacizinho. 22, coloque no grupo. Precisamos chegar em 30. Precisamos mais 8 pessoas logadas aí. Vão nos colegas de vocês. Estou esperando. Pessoal, então, vou tentar de novo. Vamos lá. Não vamos nos abalar. Por isso que eu olhei e vi que a Joelma estava com o microfone desbloqueado. Eu queria contar um caso. Pois é. Eu vi mesmo agora que fui me tocar, mas que ódio. Mas elas são... Mas é assim mesmo. Assim mesmo. Tá. Vamos de novo, apresentação. Então, vamos por partes. Identificar o que é ensinado na escola por meio do currículo prescrito, oculto e interpretado, ou vivido, né? Reconhecer as tradições que permeiam o conhecimento escolar e analisar o currículo na instituição escolar por meio de projeto político-pedagógico da escola, da mediação docente, no processo de transformação do currículo da esfera técnico-política à prática pedagógica e do livro didático como currículo em formato de texto, né? Então, colocado ali. Tá, vamos fazer o mesmo processo. Infográfico, para nós podermos entender, né? Então, o currículo no ambiente institucional escolar. Reprodução cultural econômica, né? A flechinha apontando ali. Penso eu que já deve estar aparecendo para vocês aí o infográfico. Está aparecendo. Sim. Depois temos isso, as tradições, né? Daí, de um lado, o desempenho acadêmico, de outro lado, a socialização.
as duas flechinhas apontando para o projeto político-pedagógico, né? Sendo que nós temos do lado direito o currículo prescrito, o professor e o currículo interpretado. Do outro lado, o lado esquerdo, nós temos o ambiente escolar e o currículo oculto. Quer dizer, de um lado que é formal e do outro lado que, não sendo, né, formal, é ensinado. No meio, nós temos o plano de aula, que nós vamos aprender aqui através desse currículo interpretado, por meio do professor, do currículo prescrito formal, né? Temos o plano de aula e temos o livro didático, tá? Então, tudo isso aí está interligado. Bem interessante esse infográfico. Beleza. O desafio. De novo, vamos lá. Vou pegar aqui no grupo a Joelma, que estava falando. Eu pedi para a Joelma me ajudar, Joelma. Joelma Rocha. Dessa vez. Joelma, leia para nós, fazendo favor. O quê? Sacristã, vai aparecer aí. Apareceu? É o desafio, né? O desafio. Sacristã 2013. Aponta que o pensamento curricular depende de um modelo escolar. Ou seja, a questão básica por trás de qualquer proposta curricular é sempre quais experiências vale a pena proporcionar nas instituições escolares. Em particular, a conceitualização curricular está historicamente ligada a uma forma de entender a trajetória educacional que se preocupa com a disciplina, a ordem, a sequência que esta deve seguir. Nesse sentido, buscando compreender as variadas formas de indagações sobre o currículo, o Ministério da Educação lançou em 2007 o documento Indagações sobre o Currículo, cujo caderno Currículo, Conhecimentos e Cultura buscou apresentar elementos sobre questões consideradas significativas no desenvolvimento do currículo nas escolas. Para tanto, tratou de abordar as passagens recentes da preocupação dos pesquisadores sobre a relação entre currículos e conhecimentos escolar para as relações entre currículo e cultura. Prossigo, Ao desafio. Vamos ao desafio. Você deverá realizar a leitura do texto a seguir, Currículo, Conhecimentos e Cultura, da página 17 a 30, e alencar as indagações mais constantes e instigantes com a relação ao currículo da instituição escolar apresentadas no texto, observando como se articulam e se reforçam entre si. Pessoal, de todos os desafios da semana 2, eu achei que é o desafio mais pesado um pouquinho, tá? Então, 17 a 30. Então, vocês vão pegar lá, vão precisar olhar, né, a paginação no... Só me contem se abriu para vocês ou se está aparecendo ainda o... Sim, abriu, professor. Isso. Então, página 17 é aqui, gente. Olhem lá. Colocada aqui, tá a marcação do 18, né? Então, a página 17 no PDF começa na página 5, tá? Mas é a 17 que começa aqui. Currículo, conhecimento e cultura. Então, vocês vão precisar ler esse texto, tá? Então, ó, esse texto tem por objetivo oferecer aos professores e professoras, assim como aos profissionais da educação em geral, alguns elementos que permitem a reflexão e a discussão de questões que consideramos significativas para o desenvolvimento do currículo em nossas escolas, na perspectiva da promoção de uma educação de qualidade para todos e todas, democrática, relevante do ponto de vista da construção do conhecimento escolar e multiculturalmente orientada, tá? Pessoal, página 17, tá aqui do ladinho, 17. Vocês vão ler até a página 30, tá? Então, temos aí bastante coisa para ler, né? Esclarecendo o que entendemos por conhecimento escolar, né? Colocado, vamos olhar lá, páginas 23. É interessante, gente, tá? Porque é o texto que vai nos ajudar a responder as questões
cultura, diversidade cultural e currículo. O que que isso tem a ver, né, com a escola? Então, colocado aí. Página 27, nós vamos da 17 até a 30. É um textinho bom de ler, fácil também de entender, tá? Então, 29 e fim, termina aqui, né? 30 é essa, tá? Beleza, pessoal, então assim, abra o texto, leia o texto, vamos para o desafio. Voltamos aqui, e a Joelma leu. Você deverá realizar a leitura do texto a seguir, currículo, conhecimento e cultura, e elencar as indagações mais constantes e instigantes com relação ao currículo na instituição escolar, apresentadas no texto, observando como se articulam e se reforçam entre si. O que traz o padrão de resposta? Tá? Para mim, como eu falei, é de todos os desafios, ou pouquinho, né, o mais difícil, talvez, de todos, seja esse. Então, Joelma, pode ler para nós, fazendo favor, o que se espera. Antes da Joelma ler, só compartilhar com vocês. A ideia é que eu vou ler, gente, o artigo, né, um texto, um artigo, e que ao final do artigo eu vou colocar assim, o que é instigante no texto, né, com questionamentos. O que é instigante nesse texto? O que esse texto traz de interessante, de questionável, né, também para nós enquanto educadores. Então, pode ler lá, Joel. Como você conhece a palavra currículo ao entendê-lo, como os procedimentos e as relações sociais que integram o cenário em que os conhecimentos são ensinados e são aprendidos, ou seja, no espaço escolar? Isso. Então, esse é o primeiro questionamento colocado. Mas lembrando, né, gente, vocês vão fazer a leitura de vocês. Portanto, vocês podem encontrar outros questionamentos, né? Então, ó, como a Joelma leu ali, como que se concebe a palavra currículo ao entendê-la como os procedimentos e as relações sociais que integram o cenário em que o conhecimento são ensinados e são aprendidos, ou seja, o espaço escolar, né? Como que a gente vai conceber a palavra currículo? Né? Como a gente falou no início da aula. Lembra que a gente comentou o que é currículo? Foi o que vocês falaram. E o que é currículo escolar? Vocês pesquisaram, né? Vocês têm aí agora já formulado aí os conceitos de vocês. Pode continuar, Joel. Que consequência os aspectos do currículo oculto podem estar provocando no aluno? Então também é importante, né? O que o aluno está aprendendo com o currículo oculto? Então, colocado lá no artigo. Vamos seguir, não dá tempo de explicar muito. Como se evidencia a importância do currículo no processo educativo escolar? Próximo. Ao reconhecer atualmente a importância da esfera cultural na organização da vida social, o foco das preocupações dos pesquisadores do currículo tem se deslocado do conhecimento escolar para a cultura. Por quê? Exatamente. Como fazer... Pessoal, assim, né, voltando, não é para vocês responderem as questões. As questões são já a resposta do desafio, ou seja, são as indagações referentes ao texto, tá? Pode continuar, João. Como fazer com que a escola se prepare para bem socializar os conhecimentos escolares e facilitar o acesso do estudante aos outros saberes? O que se deve entender por conhecimento escolar? Que aspectos o caracterizam? Quem o constrói? Que importância tem para os professores e gestores compreenderem o que se chama de conhecimento escolar? De que modo conhecer esta noção modifica suas práticas? Em que consistem os processos de descontextualização e recontextualização do conhecimento escolar? Que processos são empregados na construção dos conhecimentos escolares? Quais questões se expressam nos livros didáticos escolares? Como pensar em novas estratégias de críticas e de utilização desses livros?
Que interesses, conflitos e disputas marcam o livro didático? Os professores na escola estão sabendo tirar suficiente proveito das vantagens resultantes do uso de novas tecnologias? Tem mais. Falei, é um dos desafios que vocês vão ter mais, ser mais desafiados, né, a responder é esse, sem dúvida nenhuma. De que modo a compreensão dos processos de construção do conhecimento escolar é útil ao professor? É pertinente considerar o currículo como um conjunto de práticas em que significados são construídos, disputados, rejeitados e compartilhados? Como entender as relações entre currículo, conhecimento escolar e cultura? Tais indagações se articulam e se reforçam entre si nos seguintes pontos. Recuperação do direito ao conhecimento como o eixo estruturante do currículo e da docência, recuperação do direito à cultura, do dever do currículo, da escola e da docência de garantir a cultura acumulada devido às novas gerações, destacam o currículo como uma organização temporal e espacial do conhecimento que se traduz na organização dos tempos e espaços escolares e dos trabalhos dos professores e alunos. Interrogam as lógicas temporais e as espaciais de organização escolar e curricular. Pessoal, então esse é o desafio da segunda unidade da segunda semana. Repito, talvez seja um dos desafios mais difíceis, inclusive da disciplina como um todo, né? Então, olha só, é bem longo, mas o que é o desafio? Tem um texto colocado, né? Um artigo, inclusive, colocado, e a partir do artigo nós precisamos elencar indagações mais constantes e instigantes com relação ao currículo na instituição escolar. Então, começando com coisas muito simples, como está colocado essa primeira aqui, né? Como se concebe a palavra currículo ao entendê-lo como procedimentos e as relações sociais que integram o cenário em que os conhecimentos são ensinados e são aprendidos, ou seja, no espaço escolar, né? Então, esse que é a ideia aí do desafio, é fazer a leitura e colocar aí os questionamentos. Então, né, por aí que nós vamos, tá? Beleza. Unidade 2, tá? Vamos adiante, porque senão não vamos ter tempo. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Tá. Unidade 3, agora fui certo. Deixa eu ver como que tá a sala. 22, tá parado, 22. Contando. Então, estamos nós agora aqui. Fechar aqui. Salvar. Aqui com o currículo em ação. O que nós temos nessa unidade? Então, o que nós esperamos? Reconhecer a necessidade da inovação curricular como forma de dar significado à aprendizagem e identificar os aspectos curriculares que demarcam um currículo organizado por projetos de trabalho e definir os valores, as concepções e a organização do conhecimento em um currículo globalizado, né? Então, aí está colocado os 3 objetivos que nós pretendemos ao final da unidade. O que temos no infográfico? Vamos lá. Nesse infográfico apresenta-se alguns pressupostos necessários à organização de um projeto educativo com base no currículo escolar, né? Então, pressupostos necessários ao projeto educativo inovador. O que nós queremos, né, com o projeto educativo? O que uma escola quer com o projeto educativo? Quer autonomia, quer crítica, quer valores laicos, né, não ligados a nenhuma religião, e quer democracia. Então, disso nós tiramos aqui 5 pontinhos, né? Aprendizagem acontece quando a informação é significativa,
Sua conceitualização se fundamenta em propostas construtivas, né? A zona de desenvolvimento proximal do aluno favorece as interações e a diversidade. Uma teoria de sequenciação curricular precisa embasar a organização dos conteúdos, que deve ser em espiral e por interações, não por disciplina. Então, até importante isso aqui, né, gente? Sequenciação curricular. O professor nunca começa ensinando um conteúdo da parte mais difícil para mais fácil. Ele começa da mais fácil para mais difícil, e aqui, né, com a organização dos conteúdos, como está colocado, que deve ser em espiral e por interação, né? Não tem que ser aí segmentado, né, dividido. E a avaliação deve ser formativa, contínua, global, adaptada à diversidade. Lembra do desafio lá que era para fazer da semana 1, né, que nós vimos ainda hoje mesmo, colocar lá o exemplo de um projeto e o que estava complicado de errado, que estava diferente, que estava, né, que poderia ser melhorado no projeto. Questão da avaliação. A avaliação ela acontece durante todo o processo, né? A autoavaliação deve ser feita por professores e alunos. Então, também é importante, né? O professor que dá uma prova para o aluno, e essa prova ela é uma prova difícil, é uma prova que reprova, é uma prova que não avalia, ela não é diagnóstica, né? A avaliação, ela está também provando que tipo de professor nós temos, né? Ela não está só provando os alunos. Os meus alunos não sabem, né? Pelo contrário, ela prova também que tipo de aula os alunos tiveram, tá? A atualização cultural demarca a definição dos conhecimentos estabelecidos. Então, também temos aí mais este ponto, tá? Então, fechando aqui, voltamos. Desafio da semana 2, unidade 3, tá? Vou pegar aqui no grupo, vamos lá, eu vou convidar a 10ª pessoa para ler. Deixa eu ver quem é. Dona Janete, é a 10ª pessoa. A Dona Janete. A ler essa parte aqui, professor. Os gestores de uma escola. Os gestores de uma escola de ensino fundamental incomodados com a forma de ensino-aprendizagem assumida pela escola há vários anos, resolveram conhecer as experiências curriculares inovadoras no Brasil e em Portugal. Queriam um currículo que tivesse um enfoque globalizador e que desenvolvesse o protagonismo e o empreendedorismo nos estudantes. Ficaram surpresos. Só um Janete. Eu estou lendo pelo computador, professor, eu não consigo ótimo. Então, beleza. Não tem problema, pode ficar tranquilo. Pessoal, então, aqui a ideia, né, é que os gestores de uma escola queriam um novo currículo, porque eles queriam melhorar, né, o que se ensinava naquela escola. Então, eles foram em busca de alguma coisa. Lembrem assim, quando nós falamos de currículo, é importante, bem importante para nós, né, lembrarmos que de tempos em tempos, os currículos das escolas se renovam, nós mudamos aquilo que nós ensinávamos ou estamos ensinando numa escola. De tempos em tempos, a gente renova e muda isso. Isso é bem comum, né? Então, num período lá, a gente quer uma escola, vocês viram, inclusive, agora na disciplina de políticas educacionais, que quando se fala de políticas educacionais, traz, né, para a escola muito do que se tem de proposta política. Um exemplo, num determinado período, vocês colocaram isso lá no review, eu li nos reviews de vocês, né, estava bastante baseado, né, por exemplo, numa situação em que a educação era mais técnica, mais profissional, né? Hoje se fala bastante em educação integral, né? O que a gente quer com a educação integral? Então, esses tipos de currículo passam pela escola, então vai para a sociedade, passa pela escola, tá? Então, o que é a proposta primeira que nós devemos lembrar? Que os gestores preocupados com isso, né, com o tipo de currículo que se queria, com o que se queria ensinar,
eles foram buscar alternativas. O que eles encontraram? Então, dona Janete, pode ler lá para nós, continuar fazendo favor. Eu parei e ficaram, né, professor? Ficaram Estudantes surpresos, ficaram surpresos com os resultados que encontraram em algumas escolas. Mobilizaram coordenadores e professores e decidiram contratar um consultor externo, com vivência anterior na prática curricular escolhida. Os projetos de trabalho para planejar, desenvolver e monitorar a implantação na escola. Suponha que você seja esse consultor. Quais passos você seguiria para proporcionar tal mudança curricular nessa escola? Então, veja só, o que é um consultor? Um consultor é um coaching, né? Trocando por palavras mais modernas de hoje, termos mais modernos, é um coaching, é alguém que vai dizer, um coach que vai dizer o que nós precisamos fazer para mudar, né, a nossa escola, aquilo que nós temos proposto, né? Então, mobilizaram coordenadores, professores, contrataram um consultor para planejar, desenvolver, monitorar a implantação. Suponha que você é o consultor, né? Quais passos você seguiria para proporcionar uma mudança curricular nessa escola, tá? Então, primeiro, vamos pensar assim, vocês são os consultores, vocês vão fazer uma consultoria numa determinada escola e vão propor algumas mudanças. Primeira coisa que eu penso, né, e sugiro e penso que vocês necessitam, sem dúvida nenhuma, né, é primeiro conhecer a escola, entender como que a escola está funcionando, né? Nós já vamos olhar ali o padrão de resposta, mas isso é o lógico. Outra coisa, vamos dizer que vocês não têm o padrão de resposta, que vocês vão responder esse desafio, formular a resposta do desafio com o recurso que vocês têm aí. O que vocês precisam fazer? Vão ler o desafio, ver o que é possível fazer. Nós temos que supor que existe uma escola, o que essa escola quer propor, né? Então, olha lá, queria um currículo que tivesse um enfoque globalizador, né? E desenvolver seu protagonismo e empreendedorismo nos estudantes. Então, não só que eles sejam alunos da escola, passivos, aprendendo aquilo que o professor está ensinando, mas eles querem ensinar eles a serem protagonistas, ou seja, eles responsáveis, né, pela sua autonomia aí no ensino, então eles são os protagonistas, né? E empreendedorismo nos estudantes. Então, que eles sejam capazes aí de se lançar como empreendedores. O que você, como consultor, vai fazer? Então, temos um padrão de resposta esperado para esse desafio colocado. Eu vou olhar no grupo de novo e vou pedir para a 15ª pessoa ler. Vou contar. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jussara é a sorteada. Mande bala, Jussara. Primeiramente, é preciso elaborar o projeto de implementação do currículo a partir das necessidades e expectativas da escola. Em seguida, é necessário apresentá-los aos gestores, coordenadores e professores da escola para aprovação e possíveis ajustes. Depois, é preciso organizar os encontros, propondo uma fundamentação teórica e prática. Na fundamentação teórica, os paradigmas de um currículo fragmentado devem ser superados. E a fundamentação prática precisa ser planejada nos encontros. A prática deve ser implantada entre os encontros de formação e os registros e as análises precisam ser discutidos nos próximos encontros. O suporte da execução dos planejamentos deve ser personalizado em todos os encontros, deve ser elaboradas a avaliação para promover a melhoria e a motivação necessária ao projeto de mudança.
Pessoal, então, pensando em currículo, se nós queremos implantar um currículo colocado aqui, né? Queria um currículo e empreendedorismo dos estudantes. Tá, para nós não falar grego, vamos pegar exemplos práticos. Gosto muito de exemplos práticos. Então, eu estou lá no Colégio Morski e eu tenho meu currículo e eu não estou satisfeito com esse currículo. Então, eu quero implantar um currículo que torne os alunos, né, mais globalizados, sintonizados com aquilo que eu estou propondo nesse momento, com o que o mundo está vivendo nesse momento, né, por exemplo, inclusive entendendo relações econômicas e tudo mais. E também quero um currículo em que ele seja um empreendedor, um protagonista, que ele busque, que ele saiba buscar aquilo que ele precisa, né? Tá, se eu estou propondo um currículo nesse formato, se é isso que eu estou buscando, né? E eu sou o consultor, eu sou o coaching da escola, né? O que eu vou fazer? Primeiro, vou fazer uma leitura desse espaço, então preciso entender como essa escola funciona, né? Isso é importante. Mas eu também preciso fazer uma leitura da comunidade em que ela está inserida, né? Então, vamos pensar que é uma escola que eu sou uma escola do campo e quero colocar lá alunos que são protagonistas globalizados, empreendedores, né? É diferente de eu ser da escola da cidade e formar alunos protagonistas, engajados, empreendedores, protagonistas e tudo mais, né? Diferente. Não que no campo não exista, existe, mas um empreendedor no campo é diferente de um empreendedor na cidade, né? Até pelo número de oportunidades que aparecem para ambos. Por exemplo, tem uma pequena propriedade no campo, ele pode ser um empreendedor na propriedade que ele possui. Já o aluno da cidade, ele pode morar numa localidade da cidade que não permite para ele a mesma proposta de empreendimento que o aluno do campo tem, e assim sucessivamente. Então, essa é a ideia. Outra coisa interessante que esse desafio traz, vocês podem olhar lá que vocês vão encontrar, bem interessante, né, que eu achei, que é assim, quando nós fazemos aí a proposta, nós reunimos as pessoas que fazem parte do processo, nós conversamos, nós discutimos, propomos os ajustes, vemos qual é a dimensão, a fundamentação teórica que existe, né? Para eu propor esse currículo, vou ajustando, vou fazendo encontros, reuniões, discutindo com o grupo e, ao mesmo tempo, vou implantando o currículo, ou seja, ele não é fragmentado, ele não pode ser implantado de uma forma isolada, né? Vai lá o consultor, vocês, no caso, nessa proposta, são vocês os consultores, vocês vão lá na escola, fazem a visita, entendem o que é para ser feito, dizem o que tem que ser feito, fazem uma reunião, um encontro pedagógico e vazam, e somem, né? Então, não, é uma construção e é uma construção constante, tá bom? Semana 2, unidade 4, fechando a 3, 4. Então, o currículo na perspectiva, abrindo aqui, da integração. Pessoal, essa unidade, ela vai abordar para vocês, abrindo aqui, vai abordar para vocês exatamente o que nós temos vivido no nosso tempo. Fala-se muito em educação em tempo integral, né? A proposta hoje das escolas, dos governos é esse. No review da disciplina de políticas educacionais, vocês colocaram lá o Plano Nacional de Educação, né? O que é o plano, as principais propostas, né? Eu também li isso lá nos resumos, nos reviews de vocês. Pois bem, uma das propostas do Plano Nacional de Educação é de tornar boa parte, um bom percentual, que eu não vou lembrar agora de cor, né, o número, mas tornar boa parte da nossa educação uma educação em tempo integral. Como que nós vamos tornar boa parte da educação em educação em tempo integral, tá? Essa que é a ideia. Tá.
Quando nós falamos de currículo de uma escola de educação em tempo integral, nós vamos lembrar que ela traz consigo várias outras coisas do que das escolas regulares, né? Além da matemática, do português, da geografia, da história, de ciências, né, de arte, educação física, ela traz outras coisas também. Então, é isso que nós precisamos pensar. Qual que é o objetivo da semana? Então, da unidade, identificar as formas de integração curricular, reconhecer as diferentes acepções da abordagem integradora e analisar as implicações na educação por meio de um currículo na perspectiva da integração. Então, assim, analisar, né, as implicações. Quando eu tenho um currículo na perspectiva da integração, o que isso implica? O que requer que a escola, que aquela comunidade se organize para fazer isso, né? O infográfico. Vamos tentar entender o infográfico. Observe no infográfico a seguir os elementos do currículo na perspectiva da integração. Então, o que nós temos lá? Currículo na perspectiva da integração. Nós temos abordagem aberta, componentes, dimensões. Nos componentes, né, do currículo na perspectiva da integração, nós temos coordenação, nós temos interdependência e nós temos polarização, né? Então, aí está uma situação colocada. Na abordagem, aqui aberta, nós temos integradora e flexível, quer dizer, são duas dimensões diferentes, né? Ela é integradora e ela é flexível, porque trabalha com situações concretas. A flechinha da abordagem aberta, integradora e flexível, traz para situações concretas, tá? Aqui a flechinha não vai, ela volta, né? Ela para aqui, ela está chegando aqui. Então, temos que ir para o outro lado. Os componentes, as dimensões. O que nós temos nas dimensões? Integração das aquisições, integração das disciplinas, integração didática, integração contextual, tá? Temos a integração formativa, então teoria e prática, as aprendizagens situadas. Nós temos baseadas em problemas e baseadas em projetos. E os projetos levam a situações concretas, que aqui é onde ele se encontra novamente. Então, se a gente olhar assim de uma forma rápida, não fizer uma leitura minuciosa, a gente vai achar que o currículo da escola, né, da educação em tempo integral, que ela é um bicho, mas nós precisamos ter a consciência aí olhando esse todo, né, principalmente nesse ponto aqui, situações concretas, que é onde o currículo leva, né, a perspectiva da educação integral. Então, as situações concretas, tá? Beleza. Vamos ao desafio, tá? Desafio, semana 2, unidade 4. A 12ª pessoa aqui da minha organização vai me ajudar. Então, vamos ver 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Já foi a 12, não vou contar quem que é. 13 já foi, 14. A Mariana vai para nós, fazendo favor, Mari. Tá bem quietinha hoje. Mari, me ajude lá. Aí, tá me ouvindo? Tô ouvindo agora. Ih, mas e esse é nome estrambólico? Tomando água. Roegers, né? Autores, são 2 autores. Roegers e Dequetelli. Misericórdia. Aqui tá tudo escuro para mim, professor. Tá, deixa eu arrumar aqui para você. Esse vai aparecer agora. Foi? Apareceu? Não, tá escuro. Eu tô acessando pelo celular, vou tentar ler aqui pelo computador. Mas para os outros também tá escuro, gente? Só preciso que vocês me ajudem, porque se tiver, daí eu tenho que deixar... Não, professor, Não, tá normal. não. Tá normal. Tá.
Então, pode abrir lá, Mari, daí você ler no teu. Ao problematizarem o uso de um currículo, na perspectiva da integração das aquisições, mostram que o movimento da pedagogia na integração resulta de um grande número de fatores diversos, não somente resultados da pesquisa científica em diferentes disciplinas acadêmicas, como também obstáculos e oportunidades de contexto ligados ao desenvolvimento socioeconômico. Vamos ao desafio. Faça uma pesquisa na base de dados de periódicos do Cielo e examine como certos resultados de pesquisas apontam os limites e as possibilidades de um currículo na perspectiva da integração. Para isso, você deverá... Pessoal, então, só um minutinho, Mari. O que vocês vão precisar fazer é pesquisar lá, revista Cielo. Vão pesquisar, entrar no site da revista Cielo, inclusive que nós já entramos várias vezes, né, fazendo demonstrações aí do que é importante nós pesquisarmos, né? Vocês vão colocar no descritor de busca currículo integrado, tá? Então, vocês vão copiar e colar lá, currículo integrado, e vão pesquisar. Isso que ele manda a gente fazer, né? Daí, voltamos lá. Vocês devem preencher o formulário a seguir com o que você pede. O que vocês vão preencher? Vocês vão colocar o título do artigo que vocês pegaram, qual é a revista, qual é o número, qual é o volume, qual é a data de publicação, qual o autor e a instituição de vinculação. Vão pegar o resumo do artigo que está no artigo, tá? Vão ver os limites apresentados quanto ao currículo na perspectiva da integração. O que é limite, gente? É assim, até onde que um currículo pode ser implantado, né, na perspectiva da integração. Até onde? Quais são os problemas que vão esbarrar aí? E vão também ver as possibilidades apresentadas quanto ao currículo na perspectiva da integração. Quer dizer, na prática quais os pontos negativos de um currículo na perspectiva da integração e quais os pontos positivos, as possibilidades, tá? Então, aqui ele dá o exemplo, padrão de resposta. O título, Ensino Médio Integrado e Juventude, Desafios e Projetos do Futuro. Vamos à revista Cielo, tá? Ó, percepção, acredito que está bem pequeno para vocês, vou tentar aumentar um pouquinho. Estão enxergando o site da revista Cielo? Sim, né? Então, o primeiro artigo que aparece lá é percepção dos estudantes de medicina sobre a comunicação de má notícia na formação médica, né? Então, esse é o primeiro artigo. O segundo, análise descritiva do tema deficiência nos currículos da graduação Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Terceiro, aqui vai pegar, nós podemos selecionar, deixa eu achar aqui, ordenado por. Aqui, Brasil, filtrar. Nós vamos pegar do Brasil. Mas. Tá vindo todos. Mas, enfim, vocês vão ter que olhar um por um, tá? Avaliação de aprendizagem nos contornos do currículo integrado no ensino médio. Olha que interessante, está dentro do tema que nós procuramos. Ensino e aprendizagem na prática profissional, perspectiva de estudantes de medicina. A geografia na política de currículo, quando a integração reafirma a disciplina. Eu acho que é esse aqui que está citado lá, ó.
ensino médio integrado e juventudes, desafios e projetos de futuro, tá? Então, é esse que é o desafio colocado. Deixa eu só achar aqui, novamente. Ó, exatamente, ó, ensino médio integrado e juventudes, desafios e projetos de futuro. É daqui que eles tiraram, gente. Ó, o que que é o desafio? Então, é abrir aqui o artigo que está na revista, né? Daí, o que que vocês vão fazer? Olha só que fácil que é fazer isso. Padrão de resposta, né? O que que vocês precisam pegar? O título do artigo. Qual que é o título do artigo? Título do artigo, alguém me ajude. Ensino médio integrado e juventudes, desafios e projetos de futuro. Exatamente, né? O que está colocado ali. Daí segue. A revista. Qual que é a revista? A revista é Cielo, exatamente, que é o lugar onde está publicado, exatamente. Daí pede na sequência ali ainda, porque estão fazendo uma espécie de uma referência, né? Deixa eu só conseguir abrir aqui, porque no meu, quando eu abro uma tela para vocês, ele simplesmente não me mostra mais a barrinha para eu abrir aqui, se saci. Só um pouquinho. Aí, consegui. Tá, daí ele vai para o número da revista, o volume, a data da publicação da revista, os autores e a instituição de vinculação, o resumo do artigo, tá? O resumo, gente, ele tá sempre aqui no início de todo o artigo, tem o resumo do que ele trata, né? Então, tá colocado ali, olha que interessante. E traz as palavras-chave, inclusive, né? Se eu for procurar lá na Cielo sobre jovens, projeto de futuro, escola, ensino médio, eu vou encontrar esse artigo, tá? E aqui tá o resumo dele, o resumo é para copiar e colar, tá? Daí vocês vão encontrar lá nele os limites apresentados e as possibilidades. E daí aqui tá aí, ó, revista Educação e Realidade. Cielo é o site, Mari. Então, por isso que não tá Cielo como revista, porque é o site em que as revistas estão concentradas, né? Essa que é a ideia, tá? O volume é 41, o número 1, data de publicação, os autores, olha, tá colocado ali, tudo que tá lá, ó. O resumo do artigo, se vocês olharem, provavelmente está copiado e colado. O artigo traz os resultados de pesquisa, vamos ver. Mas me perdi de novo. Resumo do artigo. Mas será que é o mesmo? Sim, é o mesmo. Tá aqui. Os encontros entre os projetos, tal, mas não está copiado e colado. Mas é o mesmo. O artigo traz os resultados de pesquisa do estudo dos alunos de uma profissional, enquanto a escola estudada tem como proposta... Tá aqui, ó. Enquanto a escola estudada tem como proposta pedagógica a integração curricular expressa na concepção de formação, aqui, humana, capaz de formar jovens autônomos. Então, é um copia e cola, né, para pesquisar. Daí, aqui que eu quero ajudar vocês. Quais os limites apresentados quanto ao currículo na perspectiva da integração? Quais são esses limites, tá? Vamos. Neia, está me ouvindo? Neia. Neia. Marilda, está me ouvindo? Desbloqueia o microfone se estiver.
Marilda, me ouviu? Não. Limites apresentados quanto ao currículo na perspectiva da integração. O acesso a diferentes graus de escolaridade ampliam as condições de empregabilidade, porém, somente isso não garante emprego, pelo simples fato de que, na forma atual de desenvolvimento capitalista, o estabelecimento da relação escola e trabalho subordina a escola ao capital. Falta de relação de propostas pedagógicas com a comunidade local. Pessoal, então, qual é o limite apresentado quanto ao currículo na perspectiva da integração, né? Então, o que tem de negativo, né, avaliado, né, nesse artigo? Então, veja só, o acesso a diferentes graus de escolaridade amplia as condições de empregabilidade, né? Então, isso é uma situação bem importante. Então, vamos pensar assim, que o aluno da educação em tempo integral tem diversas possibilidades de aprendizagem lá no seu currículo, isso amplia para ele, né? O aluno do ensino regular, ele não vai ter algumas disciplinas que o do tempo integral vai ter. Só que tem um detalhe, né? Que daí vem o limite, né? Aí colocado. Só isso não garante o emprego. Se fosse assim, né, gente, toda a educação em tempo integral teria pessoas com sucesso. Mas, infelizmente, só isso não garante. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de uma educação que, de fato, faça nessa relação da proposta pedagógica com a comunidade local. Então, essa que é a ideia, aí, o limite, né, apresentado pelo artigo que está sendo colocado ali na revista Cielo, tá? Então, né, vocês vão fazer a leitura, olha, que tem a leitura, né, futuro, incertezas, medos, é aqui que tá os limites, né, colocados aí no artigo, tá? Os artigos, gente, são sempre curtos, então vocês não vão encontrar artigos longos, artigos não são livros, né, são justamente espaços utilizados para discutir alguns assuntos. E quais são as possibilidades apresentadas, Joelma? Coloque lá para nós. Possibilidades apresentadas quanto ao currículo na perspectiva da integração. Elaboração em tempo integral e propostas pedagógicas específicas que contempla em sua formação disciplinas em que os alunos são estimulados a desenhar seus projetos de vida, a elaborar projeções de futuro e fazer reflexões de suas posturas diante do mundo e a busca de conhecer a realidade em que vive. A disciplina Projeto de Vida faz parte da sua matriz curricular, assim como outras... Onde é que está? Me perdi. Disciplinas que, nesta mesma perspectiva, integram os componentes curriculares das escolas estaduais de educação profissional do Ceará. Entre elas, Mundo do Trabalho, Formação para a Cidadania, temáticas, práticas e vivências, projetos interdisciplinares. Além disso, há expectativas sobre o ingresso imediato no mercado de trabalho. Então, gente, aqui está um exemplo. Se vocês pegarem aqui no Pinhão, só para vocês entenderem o que a gente está falando, os colégios Santo Antônio e Procópio, eles têm uma educação em tempo integral. No currículo deles, além de todas as disciplinas que tem lá colocadas, né, já português, matemática, geografia, história, assim por diante, tem a disciplina de projeto de vida, colocado ali, né, que faz parte da matriz curricular, e tem também as disciplinas de mundo do trabalho, formação para a cidadania, temática, prática, vivência, projeto interdisciplinar, são essa parte diversificada. Isso é positivo do currículo, tá? Então, são as possibilidades apresentadas quanto ao currículo na perspectiva da integração. Então, aqui está o que é de positivo. Então, somente a educação nos modos formais, né, a formação isolada, não garante uma mobilidade vertical, quer dizer, para cima, ascendente, nos tempos atuais. E a integração do ensino médio com o profissional aumenta essa possibilidade. Um outro exemplo aqui de integração é o caso da formação de docentes, né? Os alunos têm lá o currículo deles, o normal, né?
traz lá as disciplinas de português, matemática, geografia, história, dividido, mas tem a parte diversificada e integrada, né? E a parte diversificada na parte específica. O que é a parte específica? São as metodologias que eles estudam já no ensino médio, é a questão dos fundamentos da educação, a psicologia, a filosofia da educação, os fundamentos históricos, sociológicos e assim por diante, né? Então, só para vocês terem uma ideia. Pessoal, acredito que tenha ajudado vocês, né? Essa semana 2, nós finalizamos a semana 2 e nós vamos daí para a semana 3, na semana 3, na quarta-feira que vem. O que eu quero que vocês observem, na plataforma de vocês, vocês podem olhar lá, fechar aqui a minha, vocês vão encontrar, deixa eu subir aqui, vocês vão encontrar os tópicos para o momento review, tá? E as aulas em PDF. Esse aulas em PDF, peço para vocês encarecidamente, baixem, façam o download das aulas em PDF, tá, gente? Tá dividido, tá separado. Vocês vão aqui clicar em download da pasta ou aulas em PDF e vão baixar no computador de vocês. Por quê? Vamos supor que lá na frente, na vida de vocês, vocês precisem de um arquivo que está nessas aulas, principalmente os infográficos, os textos e tudo mais, vocês vão ter salvo esse material aí no computador de vocês, tá? Outra coisa que eu preciso que vocês façam é olhar os tópicos do momento review. Pessoal, de novo, né? Como nós estamos ainda com o nosso probleminha chamado coronavírus, pandemia, nós estamos ainda sem avaliação. Então, o que é a avaliação do mês? 80% momento review. Eu perguntei hoje para a professora, né, conversei com ela sobre avaliação. Tem uma pergunta da Thaisa. Thaisa me mandou mensagem hoje perguntando, não está na aula, provavelmente não pôde estar presente, mas é o momento review novamente e 20 pontos da participação. Eu vou considerar como pontos de participação quem esteve na aula de hoje participando, vou considerar os comentários, os likes lá no YouTube, quando eu postar o vídeo, né, da aula de hoje, e, claro, o avanço na plataforma. Então, quanto por cento que vocês estão fazendo a plataforma semanalmente, como que vocês estão avançando, tá? Olha lá os tópicos dessa semana. Eita, cachorrada. Meu Jesus. Meu Jesus. Não, mas acontece. Assim mesmo, né? Como diz o Faustão, que é ao vivo, né, gente? É assim, acontece, não tem problema. Pessoal. Esse cachorro, professor. Oi? Pode falar? Esse cachorro? Não, Esse cachorro? Não. É alguém que está com o microfone desativado. Ativado, quer dizer. Não é, eu não tenho nada na casa. Tenho cachorro, gato, papagaio, nada. Deus me livre. Não que eu não goste, mas é que eu não tenho aptidão para cuidar. Então, prefiro não ter, tá? Pessoal, então aqui, quero mostrar para vocês o que nós vamos fazer. Então, primeiro tópico, a política educacional, uma análise inicial, né? Lembrando, a mesma coisa, gente, ó. Venho aqui, seleciono com o botão do mouse com o esquerdo, clico com o direito, excluir células. Daí vai aparecer aqui os 4, excluir linha inteira. Ok. Ficou só uma. Professor, olha que mágica incrível. Não tá dando para ver. Hã? Não tô aparecendo nada, tá ali na página inicial, professor. A tela das aulas, a tela das semanas. Semana 1, semana 2. E agora? Agora sim. Agora apareceu. Então vamos ao mágico, Ctrl Z. Vai aparecer. Apareceu? Então, beleza. Essa é a parte da aula online que eu mais gosto, que eu consigo mostrar, exemplificar para vocês o que vocês vão fazer, né? Então, vamos só voltar aqui no início, né, gente? Momento review, abril 2020. Professor, que vai cair na prova? Então, aqui eu deleto, não preciso, né?
dados de identificação do acadêmico, né? Vocês vão colocar ali o nome de vocês, né? Por exemplo. Disciplina, então a disciplina que nós estamos fazendo agora, né? Tem que olhar lá o nome porque é cumprida, projetos pedagógicos, tal, trilhas, né? De aprendizagem. Curso, licenciatura em pedagogia, ou, né? Educação especial, ou história, ou letras, né? Vem aí, tá? Beleza. Aqui, gente, ó, nada disso aqui eu preciso, né? Reúna-se com um mais lá, agora você já sabe os conteúdos cairão na prova, ó, isso aqui nada precisa. Vou poder deletar. Só que aqui eu preciso lembrar o que vai ser avaliado. Qualidade do texto escrito, sem erros ortográficos, e se apresentou todos os tópicos do resumo, né? Então, mas depois que eu sei isso, eu posso deletar ali. Aqui, eu seleciono as linhas que estão sobrando. Eu vou deixar uma única linha em todos os tópicos. Então, eu vou clicar com o botão... seleciono com o botão esquerdo do mouse, clico com o direito, excluir células, excluir linha inteira, e vai ficar só a linha que eu quero digitar, tá? Ó, aqui eu venho aqui nesse espaço que está sobrando, ó, no início, deleto. Então, aqui todo o texto que eu digitar, ele vai colocando as linhas que são necessárias. É assim que a gente faz esses tópicos, tá? Eu vou fazer para vocês aqui também uma coisa que é contar esses tópicos. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quantos são dessa disciplina? Ah, mas ele está duplicando. Vamos eliminar. Pedir um pouquinho de paciência, porque isso aqui deve ajudar vocês. Eita! 20, deu? 18 no meu. 17, aqui tem mais. Eita. 19, 20, certinho. 20. Então... voltar aqui. Tá. Pessoal, são menos, né? Lembrem que no passado nós tínhamos lá, ao todo, eram 27 tópicos, agora são 20, né? Então, Plano Nacional de Educação, processos históricos, né? Vocês já falaram sobre o Plano Nacional de Educação no review passado. Avaliação institucional, no Brasil, percurso legal das políticas mais... Tá, ó, o currículo globalizador, né? Pessoal, então, o currículo e suas concepções ideológicas, esses temas, ó, transdisciplinaridade, esses temas estão sendo trabalhados nessas aulas que nós estamos fazendo, né? O currículo e a interculturalidade, inclusive, que nós falamos hoje, os tipos de currículo, os 5 tipos de currículo, dá para colocar aqui, né? Currículo... formal. O que é o currículo formal? 2 pontos. Escrevo ali o que é, né? O que é. Daí coloco o ponto e vou para o currículo informal. O que é currículo informal? 2 pontos, escrevo o que é. As linhas aqui não me interessam se eu não vou escrever à mão. Então, vou selecionar, excluir linha inteira e deleto, né? E vou preenchendo aí o meu trabalho. Pessoal, lembrem, tá onde isso aqui? Tá nas unidades, no que nós estamos estudando. Então, provavelmente começa aqui na unidade 1, semana 1, e vai desdobrando nas unidades que seguem durante as próximas semanas, e é isso aí, tá bom? Então,
Espero ter ajudado vocês, né, na aula. Eu vou encaminhar para vocês, né, o arquivo, vou dar uma formatada nesse arquivo, vou colocar no grupo de WhatsApp esse arquivo do Word, já pontuado e numerado, para vocês usarem como modelo para fazer o trabalho de vocês, tá bom? Que daí ajuda também na correção, porque nós não precisamos ficar contando os pontos e tal, é mais fácil. E já vou mandar modelado para vocês, para quem vai fazer ele ali, tá? Pessoal, outra coisa que eu vou pedir para vocês, bem importante, vou colocar no grupo, mas eu vou pedir para quem está assistindo a aula, que é assim, não continuem a disciplina de prática de ensino, porque é bem provável que ela seja suspensa, tá? Então, assim, a faculdade está revendo isso, foi o que eles apresentaram para nós na reunião que a gente teve ontem, então toda terça tem reunião, porque a nossa prática de ensino é sobre educação inclusiva. Eles não querem que os alunos façam a prática de ensino, sendo que as escolas estão fechadas, né? Eu argumentei bastante isso, dizendo que nós, do Polo Pinhão, os nossos alunos estavam bem adiantados, né? E a professora falou assim que a ideia é justamente que vocês possam entrar, né, na prática de ensino, que vocês possam entrar na escola, porque é prática de ensino, né? E eu entendo também esse lado dela. Então, eu vou pedir para vocês que vocês parem com o trabalho de vocês, onde vocês estão, e aguardem para ver o que a faculdade vai decidir sobre isso, tá bom? Eu vou retomar com vocês lá a Educação Maker, o PIPA, né? Porque essa semana nós temos, esse mês de abril, nós temos 5 semanas. Então, nós podemos fazer uma semana só de PIPA, bem tranquilo, que tem como fazer isso, eu posso ajudar vocês, não vou me pesar por esse dia a mais, né? Não vai me matar de forma nenhuma, tá bom? Então, obrigado, agradeço vocês de coração por vocês terem me ajudado. Fale, dona Elisete. Viu? A gente continua normal assim ou tem que pôr na folha padrão o review? Olha, o review eu prefiro que vocês façam ele neste modelinho que está colocado aí e mais ainda no que eu vou mandar para vocês no grupo. Quem não fizer assim, não tem problema, não vou me abalar. Mas é que esse ali, gente, ele já está formatadinho, fica melhor até para corrigir, tá? Então, a gente vai dar uma olhada. Na semana que vem, vocês já vão estar com ele bastante encaminhado. O que é legal é vocês fazerem toda semana, né? Porque, olha só, hoje a gente falou sobre vários daqueles assuntos. Se vocês pegarem e derem uma esmiuçada, vocês não ficam se batendo, sabe? Daí, lá no final, ter que voltar a buscar coisa lá no início e assim por diante. Então, dá para ir levando feito, né? Toda semana ir levando feito, que eu acho que vai ajudar bastante vocês, tá bom? Tranquilo? Professor. Oi, pode ir falando, gente, não tem problema. Professor. Alô? Oi, tô ouvindo. Viu? Eu não consegui me adequar aos exercícios, professor. Sim. Eu não consegui de forma nenhuma. Para mim, aparece assim. Tipo assim, eu faço, daí ele diz, ele tem 3 opções. Daí eu volto para mim ver, só que, professor, eu não sei se é só eu, se tiver mais gente, eu quero que fale. A gente não sabe o que está certo, o que está errado. E daí você vai querer arrumar, o meu não vai. Eu acho, sim, que eu zerei quase em tudo que eu fiz as 2 semanas. Sim, eu vejo que o meu também é horrível. Sabe? Tá. É horrível, professor. Você não tem segurança no que você está fazendo, porque daí, veja bem, se é para nós voltar a acertar, a gente não sabe, se a gente não sabe o que a gente errou, o que a gente acertou para a gente arrumar, entendeu, professor? Sim, eu acho, para mim, eu vou zerar em tudo, todos os exercícios eu vou zerar, porque eu não estou conseguindo adequar. Professor. Tá. Oi. Eu concordo com a Joelma, só que assim, a gente só consegue ver a resposta correta quando você finaliza os exercícios. Só que depois que você finaliza, você não pode mais arrumar. Corrigir, né? Nas tentativas não aparece a resposta certa. A Joelma colocou ali, é a mesma situação que eu me encontro, acho que todos. Ele dificultou que você responda as 5 questões
Porém, lá, aconteceu comigo hoje. Eu fiz 2 vezes, eu não tive nota nenhuma. Aí eu voltei de volta, refiz, só que como a Joelma fala, a gente não tem como saber o que errou, o que acertou, porque eles podiam deletar o que a gente errou e deixar as outras alternativas para a gente tentar consertar. Mas a gente tem um norte novo, porque daí não sabe o que acertou, o que errou. Tá. Pessoal, então, assim, eu agradeço vocês terem compartilhado, né, colocado isso, porque eu vou passar para a faculdade, que é uma reclamação dos acadêmicos, e eu me compadeço, entendo vocês. Para mim aparece diferente, porque como vocês viram, né, eu também aparece os exercícios para mim ali, só que eu não tenho essa mesma tela que vocês, então para mim é diferente. E faz dias que eu estou insistindo e perguntando para vocês como que aparece para vocês, porque ele diz que tem 3 tentativas para fazer, e cada vez que o aluno faz, né, aparece a forma correta. É essa a orientação que eu tinha, o entendimento. Não aparece a forma correta. Não aparece. Não aparece a resposta, professor, ele não aparece o que está errado, o que está certo. A gente não sabe o que acertou, o que errou, professor. A gente volta, mas a gente não sabe o que a gente tem que mudar. Só aparece quando foi finalizado. Só aparece quando foi finalizado, é isso? Quando finaliza as 3 tentativas que ele aparece. Se você acertou tudo, errou tudo, ou acertou 1 ou 2. É só isso que ele faz. Quando finaliza. Então, aquele negócio... Você não pode mais voltar a consertar. Então, se você errou tudo e está zerado. É como se a tentativa não adiantasse de nada, fazer outra. Não, isso. Não ajuda em nada e atrapalha ainda. Porque talvez você tenha acertado 2 ou 3, e nessa tentativa que você tenta corrigir o que você errou, você acaba errando tudo. Porque daí você não sabe se muda ou se continua na mesma. É o que aconteceu comigo, professor. É só você ver, tipo, o meu desempenho na faculdade, você vai ver como eu estou falando uma coisa que eu estou errando tudo. Tá, deixa eu ver. Eu acho que bem antigamente. Mas na terceira semana que eu andei dando uma lida, no terceiro tópico, ele ainda está como o antigo. Ele não está como o novo lá que não dá alternativa de qual que está errado, qual que está certo. Na terceira, Cris? Isso, na terceira semana, o terceiro tópico lá de processo de aprendizagem, eu andei dando uma lida e comecei a responder questões. Ele aparece as respostas certas e erradas. Tá, como era antigamente, né? Isso, na terceira semana? Isso, na terceira semana, o terceiro tópico. Porque, professor, eu abandonei, porque daí eu pensei, primeiro eu vou ver com o professor e ver se é só eu o problema, porque eu abandonei, eu não fiz mais nada. Então, eu já falei para eles isso, por isso que eu quero compartilhar aqui, vou tentar entender com vocês, para eu explicar para o Arthur, porque eu já falei para eles um dia, daí eu acho que ele ficou achando que eu sou o tonto da história. Mas então, ó, para mim apareceu aqui, igual aparece para vocês, né? Então, eu vou começar a fazer os exercícios. Então, eu automaticamente vou ter que ir aqui no tentar novamente, né? Exatamente. Então, isso. Tentar novamente. Tá, professor. Vamos marcar aqui qualquer um. Ó, faz a primeira. Você deseja enviar sua resposta e avançar? Sim. Próxima. Tá. Para nós não aparece assim. Para nós não aparece isso. Tá, gente, mas vocês viram aqui que, olha, tem um nas duas enviar. primeiras não, né? Vocês viram? Não, é que nas primeiras eu coloquei no... Olha, isso é importante, ó. Nas primeiras eu cliquei aqui, né? Na alternativa e cliquei em próxima. Você deseja enviar sua resposta e avançar? Sim. Olha, eu avanço para a quinta, entendeu? Compreenderam? Quando eu clico na resposta aqui e clico em enviar, confirma o envio? Sim. Daí ele me dá a alternativa correta que está colocada ali, que agora eu fui em cima. Mas eu vou voltar e mostrar para vocês de novo. Ó, vamos olhar aqui.
Sua nota está abaixo da média, vamos estudar mais. Sua nota nessa tentativa foi 0 e sua nota no exercício é 0, avaliada pela maior nota. Você já realizou uma tentativa de 3, então vamos tentar novamente. Então, olha o que vocês vão fazer, gente. Veja que interessante. A integração do conhecimento inicial, letra C. Enviar. Confirma o envio? Sim. Ó, ele volta na resposta, entendeu? Ele não avançou, que eu fui só em enviar, tá bom? Então, ó, o aluno pretende... Eu vou marcar qual é a correta para eu refazer. Então, a resposta correta é a letra C, olha lá. Acertei, eu chutei, porque eu nem li, né? Fui só marcar para dar o exemplo para vocês. É a letra C. Então, agora eu vi que acertei, mas anoto. Próximo. A 2. O desenvolvimento de um currículo projetos. Clicar aqui em multidisciplinar. Tá, não estou lendo, eu vou em enviar aqui e não vou no próximo, entendeu? Enviar. Enviei. Dou sim, ele vai me jogar na própria questão. A correta é a letra B. B. Professor, então, mas próxima... para nós ele não aparece. Para nós não aparece assim. Mas eu também faço esse mesmo processo, professor. Espere lá. Não, para nós não. Tá. Para nós não está aparecendo, tá aparecendo A única que apareceu foi na terceira semana. Eu quero saber quem que falou que faz assim. Teve uma de vocês. Professor, mas não adianta. Assim, mas não aparece essa resposta. A resposta correta não aparece. Tá, mas quando vocês clicam ali onde eu clico, aparece os mesmos botões que aparece para mim, aparece para vocês? Quando vocês estão lá fazendo, ó, próxima. Quando vocês estão Para nós só aparece voltar, próxima. E tentar novamente. É. Mas não aparece o botão enviar para vocês? Aparece. Mas daí quando vocês Mas clicam... não aparece a opção correta ou incorreta. Isso, não aparece. Isso mesmo. Para nós não aparece quando a gente envia. Para nós só aparece quando finaliza o número 5. Só que daí ele vai lá dizer quantos a gente acertou e se a gente quer voltar para ver o que errou. Daí aparece, mas não dá para mudar mais. É porque não tem mais chance daí. Entendi. Então, gente, é assim, ó. Eu vou fazer uma fala com o Arthur e outra pergunta também que eu ia fazer para vocês é assim, no final quando vocês respondem tudo, né, ali, antes de iniciar a segunda tentativa, para vocês, ele aparece quantas vocês acertaram e quantas vocês erraram, só não diz a qual, certo? Sim. Só aparece a porcentagem, 20, 40, 60 ou 100. Entendi, cada questão é 20%, né, gente? Nós estamos falando aqui de 5 questões, né? Então, se é 20%, acertou 60%, quer dizer que você errou 2 questões, né? 40%, tá? Então, assim, agradeço vocês terem compartilhado isso. Eu vou passar para o Arthur para ver se é assim mesmo, se não dá para melhorar isso e tudo mais. E daí nós vamos conversando, tá bom? Então, eu agradeço muito vocês por vocês terem compartilhado, né, isso, por estarem comigo nesta noite, muito legal. Agora são 10h13, né, estamos a 3h11 logados, que legal. E vamos conversando. Vou pedir que vocês façam... Oi? Eu estou atrasada para a janta. Não vamos dar bola, né, gente? Estamos em distanciamento social. Pedir para vocês fazerem um selfie lá de vocês estudando, né? Não esqueçam, façam e mandem. Felipe, que saudade! E mandem para nós, não mandem para mim, postem no grupo nosso de WhatsApp ou podem postar direto no Instagram e me marcar. Se não, postem no grupo do WhatsApp e eu pego do WhatsApp e posto no Instagram lá no meu status, tá bom? Beleza? Um abraço, bom descanso, fique em casa. Pode falar. Tchau. Você já corrigiu todos os reviews do mês passado? Yes, terminei ontem, meia-noite. Mas a minha nota não veio.
Mas vai, se acalma que vai. Deve aparecer lá. Tá bom? Beijo, bom descanso. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.